Olá, pessoal! Vamos falar sobre o tema importantíssimo na psicopatologia, a integração de diagnósticos que, em transtornos de neurodesenvolvimento, muitas vezes não são vistos. Bom, compreender a psicopatologia clínica é essencial para o diagnóstico preciso e eficaz. Isso é fato. Vamos aqui tentar explorar um pouquinho como alguns dos sintomas eles se cruzam entre diferentes transtornos e a importância disso na prática clínica, principalmente quando você vai construir o seu diagnóstico. Os transtornos de neurodesenvolvimento, ou transtornos de desenvolvimento, como são chamados segundo o DSM-5, incluem o transtorno do espectro autista, o déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade, que é o TDAH, ou transtornos de aprendizagem, entre outros transtornos que não irei citá-los aqui. Cada um deles tem características específicas, mas muitas vezes apresentam sintomas sobrepostos, ou, como eu costumo falar aí muito com as minhas alunas, sintomas que se cruzam, né? O transtorno do espectro autista, por exemplo, ele possui, quanto primordiais sintomas, as dificuldades de comunicação, comportamentos repetitivos, dificuldade de interação social e muitas vezes, muitas crianças com autismo também exibem sintomas de ansiedade e sintomas voltados ao transtorno de hiperatividade ou de desatenção, complicando esse diagnóstico. Por exemplo, a dificuldade em manter a atenção geralmente é confundida com o TDAH. Não que essa criança possa sim ter um TDAH, mas é preciso olhar com critérios esses sinais muito sutis. O TDAH, por sua vez, possui como primícia a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Os sintomas de desatenção podem ser semelhantes ao de outros transtornos de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo, onde a dificuldade em se concentrar pode ser interpretada como uma distração da criança, e na realidade não é. Porém, quando nós falamos da dislexia, os sintomas que nós vemos, que é critério, né, é a dificuldade de leitura e escrita, a dificuldade de raciocínio lógico e outros, né, quando a gente fala de outros sintomas de aprendizagem. Eles são claros. Porém, a dislexia pode co-ocorrer com o TDAH, fazendo com que a dificuldade em ler seja interpretada como desinteresse ou desatenção. A identificação correta é primordial para o suporte educacional e adequado para essa criança na fase principalmente da alfabetização. Seguindo um pouco mais com vocês aqui, vamos deixar claro outras sobreposições. Bom, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, né, o famoso TDC. Os sintomas são basicamente dificuldades motoras, coordenação comprometida, e quando ocorre esse cruzamento, esse transtorno pode coexistir com o TEA, por exemplo, e levar a nós mesmos a um mau entendimento, como a falta de habilidade social dessa criança, levando a uma percepção errada de que a criança é apenas tímida ou desajeitada. E o pessoal não para por aí, tá? O transtorno de ansiedade, que, falando claramente, é o transtorno que mais vem para diagnóstico por nossos pacientes, né? Eles já diagnosticam o transtorno de ansiedade quando eles necessitam de ajuda. Os sintomas são medo excessivo, preocupação, irritabilidade, né? Esses sintomas, eles são muito comuns em crianças com autismo e em crianças com TDAH, o que pode dificultar a identificação de um transtorno específico ou sugerir um quadro geral de comportamento antissocial, que, ao meu ver, é um dos contextos mais sérios quando nós diagnosticamos. É uma linha muito fina, né? Bom, pessoal, ficou claro que elementos sutis dos sintomas, eles podem sim causar grande confusão no momento do nosso diagnóstico. E, infelizmente, diagnósticos imprecisos podem levar a intervenções completamente inadequadas e prejudicar o desenvolvimento da criança e a qualidade de vida, né? Alguns danos causados pela falta de entendimento dos critérios diagnósticos são terapias ineficazes, né? São exclusão escolar, que a gente tem visto e ouvido muito falar, medicações incorretas, entre outras coisas que acontecem que não valem nem a pena nós citarmos aqui por enquanto.
com relação a isso, né? Leva essas crianças e essas famílias a um maior sofrimento. E isso é um critério que nós precisamos observar com muito cuidado, né? Seria tão mais fácil se houvesse uma compreensão e o entendimento real de que é necessário que profissionais da saúde mental se mantenham atualizados sobre as últimas pesquisas e protocolos, né? Sobre diagnóstico, o conhecimento aprofundado da psicopatologia clínica é necessário para esses profissionais e permite reconhecer padrões e nuances ali, né, nos sintomas. Porque, como eu falei, são sutis. E falando sério, eu sinceramente compreendo que mal conseguimos entender, quando passamos pelo curso da faculdade, o que seria psicopatologia clínica, mesmo havendo a matéria na nossa grade curricular da faculdade. Muitos de nós saímos confusas e perdidos, né? Em relação a sintomas, em relação a diagnóstico, até mesmo porque falamos de muitas psicopatologias que abrangem os nossos códigos de identificação de doença e os nossos CIDs, né? Como também o próprio DSM-5 hoje. É muito conteúdo, né, pessoal? É muito conteúdo para a gente assimilar e muitas vezes precisamos ler e reler sem talvez nem conseguir identificar diferenças entre os contextos psicopatológicos, né? E sem compreender verdadeiramente o que significa cada psicopatologia. Muitas vezes, né, nós nos afastamos de redes de apoio, porque acreditamos que por sermos formados em qualquer área da saúde mental, não necessitamos de apoio de outros colegas. E essas redes de apoio, elas não têm que ser colocadas quanto primícia somente para as famílias, né? Elas têm que ser colocadas primeiramente para nós. Nós precisamos entender que precisamos de outros colegas para ver debates, compreensões, né? E entender sobre o que há e o que está acontecendo no mercado, certo? E sem levar em conta, né, que educar as famílias, né, levar a conscientização sobre as psicopatologias é um papel nosso, né? Quando um paciente chega no nosso consultório para ser diagnosticado, ele chega para compreender o que está acontecendo com ele, né? E nesse momento a gente muitas vezes não compreende e nem consegue, na hora de entregar o laudo, fazer essa compreensão e fazer com que o nosso paciente compreenda o que foi encontrado nesse laudo, certo? Então, pessoal, é muito importante, quando a gente fala de psicopatologia, entender essas nuances, entender esses pontos, né, que muitas vezes nós deixamos para trás. E esse papel de educar famílias, né, e trazer à tona, né, para eles ali o que é real, né, trazer a eles um apoio dentro do contexto científico, ele é um papel exclusivo, principalmente do psicólogo, ok? Não que, né, educadores não tenham essa necessidade de compreender e também de dar esses feedbacks, mas para que esses educadores tenham esses feedbacks, é necessário que a psicologia se faça valer neste momento, né? Então a gente acaba pecando nesse mundo aí de não querer interagir nessa rede de apoio que é nossa, né? E que precisamos fazer com que essa rede de apoio ela se cruze e ela traga a prática clínica de forma real, certo? E que traga a compreensão nas diferentes etapas, né, do desenvolvimento das nossas crianças. Elas precisam exclusivamente disso, né? E os pais, principalmente os cuidadores, principalmente as famílias, necessitam dessa compreensão. E não entender de psicopatologia vai fazer com que você muitas vezes entregue o feedback de forma errônea, de forma incompreendida por parte de quem cuida, ou por parte das famílias, ou talvez até por parte dos profissionais que irão ler os seus laudos. Portanto, pessoal, eu vou finalizar aqui, né, o nosso vídeo. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aí uma reflexão sobre esse contexto, né, que eu acabei de falar, que é sobre essa interação nossa do grupo, da rede de apoio, né, da conscientização dos profissionais, que nós precisamos cada vez mais, ainda mais, né, nós precisamos de pessoas que precisam de pessoas, certo?
E para tanto, né, não poderia deixar de falar aqui para vocês sobre o meu curso, né, que está sendo lançado. Já estamos com um pessoal para uma segunda turma. Ele será realizado em 2 meses, né, durante aulas nas segundas e nas quartas, porém já existe uma segunda turma para quintas e sextas, ok? E esse curso, que é um curso de formação em psicopatologia, ele vai abranger desde a história da psicopatologia até o como vocês perceberem essas nuances, observando o que é real dentro do DSM-5 e cruzando essas informações com o CID-10 e com o CID-11, porque lembrando bem a vocês, colegas, a vocês, profissionais da saúde mental, seja neuropsicopedagogo, psicopedagogo, enfim, né? Todos nós precisamos compreender perfeitamente como isso funciona na sua íntegra, na sua totalidade. Porque muitas vezes nós nos vemos cansados em olhar e observar laudos, não pela estrutura física, entendam, não porque o laudo não está bonito, não é isso. É pela conclusão dele. Que ali talvez dentro do corpo do laudo a gente perceba que muitas coisas estão aparecendo, mas que os profissionais deixam passar, porque essas nuances elas ficam sobrepostas. E aí o profissional confunde que aquilo ali faz parte de um determinado transtorno. Então, realmente não poderia deixar de falar da nossa turma, né, que se inicia aí agora. É uma turma que eu, como todas as turmas, quem é meus alunos sabem, não ultrapasso 20 alunos. Por que eu não ultrapasso 20 alunos? Porque geralmente as minhas aulas são dadas via YouTube, então são para que vocês realmente interajam comigo, para que vocês realmente me questionem. Entendam, né? Muitas vezes eu mesma me perco, né, nos diagnósticos, portanto eu vou lá para buscar sim aprofundar o meu estudo, mas não sou dona da verdade. E essa interação é muito importante para que a gente possa criar contextos subjetivos ou até contextos objetivos que estão na mente de vocês e que precisa ser esclarecido, precisa ser colocado no meio científico para que a gente possa compreender o que está havendo em relação aos diagnósticos de hoje, ok? E a nossa turma, ela vai iniciar aí, já com fila de espera, eu não esperava, mas já com fila de espera para a segunda turma, né, que será terças e quintas. E eu gostaria de deixar o convite a todos vocês aqui, quem tiver interessado, clique no link abaixo, né, onde vai te direcionar para o WhatsApp, e peça informações sobre valores, né, eu creio que os valores até dentro do que nós sabemos do que é uma formação que na realidade não foi dada para nós nem na graduação e muito menos na pós-graduação, para quem fez aí pós em neuropsicologia, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, não chega aos pés, ok? É um valor que acaba sendo ínfimo, né? E lembrando que vocês ainda têm, quem são alunas, tem os descontos de aluno, né? E quem não é aluno pode estar aí dividindo em várias vezes no cartão, ficando aí em 12 vezes, por exemplo, parcela de R$70, o que não fica pesado para você pagar e que você vai ter aí uma certificação e um conhecimento. Não estou falando de certificação, porque certificação muitas vezes não te dá a autoridade de dar o laudo perfeito, mas o conhecimento, que é o mais assertivo, o mais concreto, né, para nós quando nós falamos a respeito de diagnóstico. O conhecimento, ele é muito válido, certo? Então teremos ali grupos de leitura, né, algumas dicas de leitura durante o processo de 2 meses, e é um curso com 180 horas de certificação. Então espero que vocês tenham gostado dessa parte explicativa, né, onde eu coloquei aí algumas sobreposições e tenham feito ali dentro das suas mentes, dentro do conhecimento de cada um, dentro das suas especificidades, entendimento sobre algumas psicopatologias que muitas vezes podem ter enganado vocês ao longo do processo, ok? E não tenho vergonha de dizer a vocês
Muitas vezes peguei os meus relatórios antigos e fiz ali uma análise de onde eu não consegui observar isso porque eu não entendia sobre psicopatologia na íntegra, ok? E fica o convite, então, a todos vocês e espero vocês na próxima. Tchau, tchau, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de todos.